Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Raul Vieira Riso, sejam bem-vindos ao meu canal. O objetivo de hoje, de modo geral, é a gente falar sobre os vieses comportamentais e quais são os primeiros passos antes de investir. Então, no primeiro momento, gostaria de indicar uma leitura aqui, rápido e devagar. Quem já leu pode falar nos comentários, a gente pode conversar um pouco a respeito. Então, basicamente, o que o Daniel Kahneman fala em seu livro sobre os vieses, de modo geral, sobre os vieses comportamentais, ou seja, o quanto as nossas decisões são influenciadas pelos nossos vieses. Então, ele fala entre rápido e devagar. O que seria o rápido e devagar? A gente tem duas tomadas de decisões, basicamente, uma decisão mais rápida, menos racional, e uma decisão mais demorada, mais devagar e mais racional. Então, no nosso dia a dia, a gente está inerte nesse meio, a gente toma algumas decisões mais rápidas, às vezes isso cria algum atrito nas relações humanas. Enquanto isso, a gente toma decisões mais devagar, mais demoradas, dependendo da situação. E é isso que ele propõe e nos provoca em seu livro. Por exemplo, eu gosto muito de citar um viés que é muito comum em nós, no nosso dia a dia, que seria o FOMO. Então, é o medo de estar fora, principalmente no mundo dos investimentos, por exemplo, de estar fora daquela empresa que acabou de abrir o capital, de estar fora de uma empresa que hoje é a queridinha de todos os gestores. Então, esse é um tipo de viés, ou seja, uma tendência que a gente acaba sofrendo por conta do nosso ambiente onde estamos inseridos ali, às vezes por conta das nossas leituras, de querer pegar dicas na internet, de querer pegar facilidades, mas isso não serve para todos e às vezes não serve para você. Eu gostaria de falar aqui de um viés muito importante que é mencionado no livro, que é o viés da ancoragem. O que seria o viés da ancoragem? Vou dar um exemplo prático aqui para vocês. Você cria uma narrativa que uma ação que custava R$40 no passado, há 1 a 2 anos atrás, tende a seguir esse preço ao longo do tempo. Mas isso não é uma verdade, a gente foi pego num viés de ancoragem, a gente travou, ancorou um preço. Então eu peço muita atenção nos viés comportamentais, recomendo essa leitura e indico esse livro. Foi muito importante na minha jornada como investidor e é um bom livro para você sempre estar revisitando e lendo cada viés ali para tentar treinar o seu cérebro no dia a dia. Eu sei que é difícil, mas isso vai facilitar muito no universo dos investimentos. E diante desses vieses, o que eu gostaria de falar para vocês? Quebrar alguns mitos que a gente tem de achar que é difícil investir, que é difícil começar, que precisa de muito. Na verdade, não necessariamente. O que seria muito? Hoje tem ações vendidas a R$1, a 5, a 10 reais e bons investimentos na renda fixa a partir de R$30, que seria um tesouro direto, que a gente está ali emprestando dinheiro ao governo. Então hoje, em resumo, com R$100 você começa a investir, mas não adianta você querer ter pressa. Eu gosto sempre de falar isso para quem está ao meu redor, para meus amigos, familiares. Não tenha pressa nos investimentos. Por quê? Faça o trabalho de casa. O que seria o trabalho de casa? Que eu até sugiro a vocês. Definir metas pessoais, se desenvolver profissionalmente, foque nisso. Às vezes, você está querendo ali investir R$100, R$200 por mês e você poderia estar pagando um curso de inglês que pode agregar muito no seu dia a dia, no seu trabalho. Isso é só um exemplo. Às vezes um curso ali de informática que poderia, querendo ou não, pode não ser algo momentâneo, mas isso vai refletir no futuro, vai fazer sentido para a sua profissão. Às vezes você pode trocar de profissão hoje nessa área técnica. Eu gosto de falar como exemplo meu irmão, que ele se desenvolve nessa área de programação. Então é uma área que te deixa livre, porque você consegue trabalhar em qualquer momento do dia, em qualquer lugar do mundo. Ele hoje mora em Taiwan, só para ficar registrado, e ele consegue essa flexibilidade com a programação. E ele só tem 23 anos, então é um baita potencial que vocês têm aí. Às vezes você que está me escutando aí tem 17 ou até menos de 17 anos, então foca nisso, relaxe, você tem tempo, você não começou tarde, você tem o tempo a seu favor. Para quem está nesse patamar ali, pode estar ainda se desenvolvendo profissionalmente, não tenha pressa, se desenvolva profissionalmente,
e depois começa a investir. Eu vou até compartilhar com vocês essa curva de aprendizado, não só o aprendizado, mas profissional, que ao longo do tempo a tendência é que os investimentos ultrapassem o seu ganho profissional ali, o seu ganho laboral, onde você for empreender. Essa é a nossa estratégia aqui, se desenvolva profissionalmente, consiga de alguma maneira ali ter um retorno com isso, veja qual que é a melhor maneira, para depois a gente pensar nos investimentos. Eu sei que alguns aqui podem estar numa situação financeira delicada. Não vou falar aqui para você cortar os seus serviços de streaming e achar que com essa receita ali de 20, 30 reais que você estava direcionando para esses serviços de streaming, como exemplo Netflix, Disney, HBO, não vai ser isso que vai te garantir lá na frente um grande retorno. Não pense que cortar o cafezinho vai solucionar seus problemas. Foque em aumentar a sua receita. Como? Profissionalmente. Isso você tem que entender, internalizar, sentar depois desse vídeo e ver como melhorar a sua receita atual, a questão do seu trabalho. Às vezes você nem trabalha, recebe dinheiro dos pais. Então, tenta definir objetivos. Comece sempre, eu gosto de uma metodologia que chama SMART. Depois eu vou mencionar tudo isso na descrição do vídeo, quanto ao livro, quanto à metodologia. Eu acho que vale muito a pena. Como que a gente faz para estabelecer metas e objetivos? Estabelece de maneira macro, então, poxa, qual que é o objetivo no longo prazo? Juntar 1 milhão. Qual que é no médio prazo? 100 mil. Qual que é no curto prazo? 10 mil. Então, a gente tem uma visualização macro e agora a gente vai quebrar em partes. Então, tá, esse ano a gente quer ainda ter 10 mil. Quantos meses faltam? 5. 5 meses, então a gente teria que ter 2 mil por mês. A gente consegue isso? Não consegue? Então, como a gente pode buscar o grande objetivo, fracionando, então diminuindo em pequenos caminhos que, ao alcançar, isso vai te motivar cada vez mais. Então, você tem que estar sempre motivado. Então, não adianta você estabelecer uma meta de 1 milhão por mês se você consegue juntar 100 reais por mês. Então, estabeleça metas factíveis. Poxa, busque o primeiro 1.000, 10 mil e vá subindo. Uma escada, um degrau por degrau. Não tenta abraçar o mundo que você não vai conseguir. Então, começa aos poucos. Faça objetivos macro, então objetivos grandes. E desses objetivos grandes, pequenas metas. E aí, cada meta você vai fazendo acompanhamento. Como que você faz esse acompanhamento? Todo mês, analisar qual que foi o seu ponto inicial, até onde você chegou, trimestralmente, então a cada 3 meses, qual que foi o desempenho, e anualmente, que é o balanço para você ver se de fato você vai alcançar aquela meta, se ela é tangível, tem que dar sempre isso em mente, tem que ser uma meta que de fato você consiga alcançar. Eu sei que a jornada é longa, exige muita dedicação, eu sei que às vezes o tempo de vocês é escasso, mas aqui com os nossos vídeos a gente vai dar um passo a passo que de maneira geral vai ser muito tranquilo para vocês investirem. Eu vou garantir para vocês ali um intermediário avançado, que eu não vou nem falar que vocês vão ser especialistas de investimento, mas eu tenho certeza que vocês vão saber muito mais do que assessores de investimento ou profissionais da área. Vamos lá, agora vamos para a parte prática. Como que eu faço isso no dia a dia com os meus clientes? O primeiro momento é entender qual que é esse perfil deles. Se é um perfil mais conservador, então, poxa, nunca investiu. Então, peraí, vamos aos poucos, vamos definir metas menos arrojadas. Se é um perfil mais moderado, então a gente consegue tomar um pouquinho mais de risco, então a gente pode diversificar via fundos. Eu deixo sempre para o final as ações. Se a pessoa nunca investiu, nunca teve uma experiência sequer com um fundo, nunca sofreu uma volatilidade, ou seja, a oscilação dos preços mesmo, eu nem toco ali na parte de renda variável. Eu deixo para ser uma sementinha que está sendo plantada e vai ser alimentada ao longo do tempo. Então, eu vou alimentando ele ao longo do tempo, vendo se essa oscilação que ele está tendo de desempenho na carteira está fazendo sentido ou não está. Então, isso eu gosto de construir ao longo do tempo. O primeiro momento é entender esse seu perfil, diante de qual cenário esse perfil. Você já investiu, nunca investiu? Então você já começa a filtrar. Passado isso, mesmo que você se identifique com um perfil arrojado, uma pessoa que aceite tomar mais risco, você já investiu em ações? Já investiu em fundos imobiliários? Por quanto tempo?
Porque uma coisa é você falar que investe há 2, 3 anos. Isso não é um parâmetro muito razoável, né? A gente gosta de trabalhar ali para investimentos em ações uma ideia de 5 anos. Então você passou por tudo isso durante 5 anos, não passou? Passado isso, a gente faz um raio-x da sua vida financeira mesmo. Por exemplo, é casado? Não é? Tem algum dependente financeiro? Não tem? Tem imóveis? Não tem imóveis? Tem algum veículo? Já teve alguma experiência com investimentos? Sim, qual foi essa experiência? Foi apenas bancos? Você sabe, tá, você quer começar a investir, mas você sabe o que é CDI? Se você não sabe, então dê um passo para trás, busque saber esses termos, essas terminologias, porque a gente usa muito o CDI como referência no mercado de investimento, principalmente num portfólio diversificado, um portfólio que não tenha só ações. Então faz sentido a gente ter esses parâmetros, conhecer esses parâmetros, porque qualquer aplicativo que você abra, a referência inicial que aparece ali no seu aplicativo já é o CDI. Então você tem que entender como que é o CDI, como que ele funciona, como que ele sobe, como que ele desce, o quanto a taxa de juros impacta nesse CDI. E não só isso, ela foi impactada pela inflação por qual motivo, por que houve deflação. Então você tem que entender essas nomenclaturas. Eu sei que isso é um pouco chato, maçante, mas você tem que entender para entender os seus investimentos e de fato se está tendo um bom retorno, se está adequado ao seu perfil de investidor. Aí agora a gente passa, depois de definir alguns objetivos ali de curto, médio e longo prazo, a gente vai para a parte que muito importa aqui, que é a receita, mapear a sua receita, qual que é a origem dela, quanto que é a sua receita. Diante da sua receita, quais são os seus gastos, que a gente fala ali o custo fixo mensal, que seria moradia, alimentação, seus gastos ali na sua residência, que seria um custo fixo, não aquela compra que você fez, porque você comprou uma roupa nova, você comprou um eletrodoméstico. A gente trabalha ali o custo fixo. Diante desse custo fixo, sua reserva de emergência faz sentido para esse cenário ou não? A gente vai ver nos próximos vídeos a respeito da reserva de emergência, então é muito delicado, não é algo que é uma regrinha de 3, você não faz assim do dia para a noite. Todo esse detalhamento antecipando a nossa entrada no mundo dos investimentos, então exige uma cautela, exige uma compreensão de como a gente pode investir e investir melhor. Então, primeiro a gente precisa se entender. E eu gosto, quando a gente está falando de receita, analisando no seu caso, é muito interessante fazer um acompanhamento mensal, trimestral e anual para a gente entender a inflação doméstica. A sua inflação é diferente da minha inflação. Por quê? Porque meus gastos podem ser completamente diferentes dos seus. Então, isso impacta diferentemente. Não dá para a gente pegar o índice ali, o IPCA, não sabe o que é? Vale a pena a gente dar uma olhada depois. O IPCA e achar que aquilo de fato influencia diretamente nos seus gastos do dia a dia. Porque o IPCA é majoritariamente composto por serviços. Porque o IPCA não é um parâmetro perfeito. A gente tem que entender a nossa inflação doméstica, ou seja, quanto oscila os preços no nosso dia a dia. Então eu gosto de fazer um controle ali das nossas compras, principalmente no mercado, para entender como oscila o preço de uma semana para outra, de um mês para outro. Passada essa fase, então, de entender a sua receita, entender seus gastos, a gente começa a fazer uma faxina financeira. Então ver onde a gente poderia cortar ou não. Faz sentido cortar? Não faz? Então, do jeito que a gente está, já está no limite, beleza. E a gente conseguiria aumentar a nossa receita de alguma maneira, às vezes com um curso de inglês, com um curso de profissionalização, uma certificação diferente ou pós-graduação? Isso você precisa analisar. Só vocês têm essa resposta. Primeiro, entenda esses parâmetros, defina muito bem eles, utilize a metodologia que eu mencionei, utilize o livro e nos vemos nos próximos vídeos. Eu espero que tenha ajudado vocês. Eu sei que é muito incipiente, ainda a gente está no comecinho. Deixem suas dúvidas e comentários abaixo aqui no vídeo. Peço até que se inscrevam no canal, até para estar fortalecendo e vendo se de fato eu estou podendo agregar na vida de vocês. Eu me coloco à disposição, me sigam nas redes sociais, podem mandar mensagem via direct ou até mesmo aqui no YouTube. Muito obrigado por ficarem até aqui.